Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 12 de maio do ano de 2020. Agradecemos ao Senhor da vida pela oportunidade que nos concede de estarmos despertando para mais uma etapa da nossa evolução. Rogamos as bênçãos do aceitar e o dom do discernir, para nos aproximarmos e recolhermos o que o nosso irmão querido, maior, Mestre e Senhor Jesus tem a nos oferecer em mais esse momento. Que tenhamos a sabedoria e a consciência ampliada para que a nossa sensibilidade seja tocada. Que tenhamos então um bom momento, um bom caminho, uma boa escolha. Nós vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 16, que é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos trabalhar hoje a lição A Verdadeira Propriedade, mas antes vamos ainda abrir o nosso momento de reflexão com a escolha de Allan Kardec na abertura deste capítulo, que é o item 1. Fala de Jesus, atribuído ao Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará a outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Agora o item 9, que contém uma mensagem do Espírito Pascal, a verdadeira propriedade. Vamos a ela. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, inteligência, conhecimento, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis neste país, pois não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos, de tudo o que de que lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar.
a outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem, a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com seu ouro o que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sobre esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou o peso de ouro à sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Como a moeda terrestre. Has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico destas qualidades? Se bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Pascal, Genebra, 1860. Nesta manhã, ficamos a pensar: por que esta mensagem? Aprendemos com as orientações que vêm do mundo espiritual e as próprias indicativas das tradições antigas, que tudo que nos visita nos pertence, sob o ponto de vista de uma administração transitória. Lições, escola, aprendizes, professores, relações, uma notícia, uma mensagem que aclara a nossa visão numa manhã como agora, obviamente que traz consigo um recado muito específico, bem direcionado e pluralizado. Como assim? Estamos aqui reunidos em nome da oração, do bem, da justiça, do belo. Os benfeitores, aqueles que sabem das nossas necessidades, pois nos acompanham com bondade e com muita atenção e eficiência, eles, na verdade, fazem a seleção do material que será lido. E no momento em que nós o recebemos, porque nos colocamos na condição de aprendizes, filósofos da vida, aqueles que reconhecemos nada possuirmos e sabendo muito pouco, mediante as necessidades do aprendizado, eles passam a contar, então, com essa condição importante. Como se fosse assim: vamos lá, porque os nossos alunos estão se colocando na condição de ouvir. Então compete a nós outros retirarmos o material mais importante para o agora. Verdadeira propriedade. Aqui, se nós formos sintetizar a partir da primeira frase que indica que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, a mensagem espírita vai dialogar sempre com o mundo espiritual, ou seja,
o mundo das ideias, o mundo onde habitam os nossos entes queridos e para onde nós iremos depois, uma vez que estamos no meio dos homens encarnados. E assim eu discurso porque aqui nos acompanham também seres que possivelmente não sabem que estão desencarnados. Mas nesse paralelo, lado de lá com o lado de cá, independente de onde você se encontra, o que garante a nossa segurança, o nosso bem-estar, são as nossas aquisições que nós podemos levar em todas as viagens, seja da terra para os céus, ou para o mundo dos espíritos, como queira, ou de lá para cá. Quando nascemos, os primeiros vagidos, as primeiras manifestações quanto crianças, vamos gradativamente buscando nos arquivos da memória as aquisições, a memória, de sorte que nós possamos lidar com esses recursos que são imperecíveis para perpassar uma travessia que é a reencarnação. Repito, a nossa mente ela vive um fenômeno de memória permanente. Tanto no lado positivo quanto nas engrenagens difíceis, nós estaremos lidando com o nosso passado. E vai uma nota, sem compreender, sem ter a clareza do que motivou as aquisições no ontem. Então não precisa de você saber quem que você foi, o que você fez. Isso é bobagem. Pode ser importante quando tivermos mais maturidade, mas no atual estágio, nos basta observar o espelho que reflete as nossas tendências, as nossas possibilidades para continuarmos nessa busca das aquisições definitivas. Se nós formos nos deter em falar aqui, por exemplo, desta luta complicada para manter ou adquirir recursos para a manutenção da vida, sobre os ganhos materiais, se a gente for alongar a nossa fala no que remonta aos nossos bens, posses, ou ainda ficarmos atentos apenas à posição que ocupamos, nós estaremos sendo tão emergentes, tão duais, quanto a própria manifestação desses recursos que são nos dados apenas para o nosso aprendizado. Portanto, ao aportar o túmulo, não levaremos o cargo, o dinheiro, a posse. Mas nós seremos convidados para uma reflexão. Como nós tratamos esses assuntos? Com apego, com desprendimento, com sensibilidade para distribuir, com o movimento da virtude altruística, da solidariedade, da entrega, do compartilhamento. Isso que, na verdade, é importante para a gente. E esse assunto, embora ele seja muito tranquilo na observação sua, de todos que aqui se encontram, mas vale esta reflexão sem sombra de dúvida, porque o tempo todo nós estamos sendo chamados para observar as questões morais, a inteligência, o que fazemos dela. A inteligência sobre os domínios de cada setor, inteligência emocional, como é que nós estamos lidando com com as emoções? Quando, por exemplo, sentimos saudades, nós nos permitimos entrar nas faixas da saudade que aprisiona? Ou nós bebemos de uma fonte que esta emoção pode proporcionar para nos motivar na caminhada adiante? Como nós lidamos com as manifestações do corpo, que grita cansado ou que exige uma maior acuidade?
nós estamos atendendo sob o ponto de vista da sabedoria, de se desprender de um setor para investir no outro? E quando a nossa mente produz aqueles pensamentos sofisticados para que a gente não evolua, ou para que a gente descanse? Deixa para depois. Sabe aqueles pensamentos que a gente gesta e, de uma forma imperceptível, acalentados pela arrogância ou pela lei do menor esforço, a gente não aciona a força da vontade. Então, se a gente observar sobre o domínio do mundo externo quanto na administração dos valores íntimos, a gente sempre estará sendo chamados para ouvir uma mensagem que nos fará caminhar adiante. Apego, repito, não é só sobre questões de bens, de serviços, não. Apego ou desapego tem a ver com o nosso movimento que liberta, lá fora ou aqui dentro. Por isso é que o diálogo com Jesus, ele é direto, sintético e popular. Ele não é acadêmico. Ele diz assim: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, nesse contexto, representa o prazer. O prazer do corpo, o prazer dos sentidos, o prazer da mente. Mas também ele dialoga para nós sobre Deus, o divino. Aí, quando o caminho é para servir ao Senhor da vida, todos os movimentos que nos aprisionam, eles são desautorizados e naturalmente vão sendo desarticulados quando a gente caminha na direção da luz. Aí o corpo não vai falar mais alto, se a vontade determinar que ele produza. Mas ao mesmo tempo, se o corpo estiver realmente sem condições, o espírito vai respeitar a manifestação do corpo. Então há aqui um binônimo que se equilibra. Da mesma forma, o sentimento, as emoções, quando dialogam, precisam de um gerente, precisam da sabedoria para administrá-lo. Agora, se nós ainda estamos escravos a este mamon de fora, da ilusão, do prazer, da ganância, da ambição, da presunção, que fomenta violência, ruptura, desagregação, significa que estamos identificando uma imperfeição moral. E a esta devemos estar atentos, porque costumamos querer misturar as coisas para ter uma caminhada menos sofrida. E aí é que mora o perigo. Ou seja, na travessia que vai nos levar ao objetivo final, ou principal, melhor dizendo, nós não podemos tergiversar. Você não pode ficar enamorado com o que brota no meio desse caminho. Compete a nós administrar da melhor maneira possível, com bondade, com justiça, com amor e consciência. Mas não perca o foco, porque se perdermos o foco, nós nos chafurdamos com Mamon. O Mamon representa um apego que pode oferecer perigos gravíssimos nessa travessia. Mas a mensagem é para o bem, é para consolar, é para abençoar e para dizer: vamos caminhar em busca das aquisições eternas. O amor respalda. Amemo-nos, que as coisas se tornam, vamos dizer assim, mais flexíveis, menos ardorosas, pontiagudas, sofridas. Com o amor,
nós subimos de patamar, pelo menos no campo mental, porque gradativamente nós vamos levar conosco os nossos corpos, os nossos hábitos, a nossa maneira de ver a vida. Ama e seguirás adiante, no rumo certo da felicidade. Um dos grandes desafios que nós temos é lidar, então, com o mundo exterior. Porque já é complexo o mundo interior. E o mundo exterior, ele é gigante. Diante de tantas ofertas, do convite permanente para operarmos e, no caso íntimo, nós temos que nos esforçar para não descuidar desta relação divina que se dá a partir do que nós produzimos na nossa intimidade. Nós separamos um pensamento do filósofo estoico, imperador romano, Marco Aurélio. Nas suas meditações, Marco Aurélio diz assim: as coisas exteriores não podem tocar a alma, nem um bocadinho. Não conhecem o caminho até ela. Não têm o poder de a fazer vacilar ou mudar. Ela vacila e move-se por si própria. Tem os seus padrões de julgamento auto-aprovados. E é a eles que se reportam todas as experiências. Então, meus queridos amigos, Gênese no lar, Evangelho no coração. Marco Aurélio dialoga conosco mais de 1.700 anos depois, 1.800 anos depois, nos chamando para uma reflexão da mais profunda filosofia greco-romana. As coisas exteriores não podem tocar a alma. Então, quando discursamos que a carne, o prazer, o hedonismo, a sensualidade, o consumismo, o materialismo é um gigante que dilacera o nosso espírito, hashtag Marco Aurélio. Quem não concorda, debata com ele. Mas ele está dizendo para nós que nada de fora é capaz de penetrar na sua alma se nós não permitirmos. Se permitirmos, a força é avassaladora, porque vai encontrar ressonância. Então, quando alguém diz assim: eu não dou conta de ver um chocolate, porque o chocolate me consome. Então significa que nós precisamos de nos reunirmos num banquete, uma mesa farta, para compreender o nosso estágio evolucional. Se os elementos que estão à mesa dispostas falarem mais alto do que a sua vontade, que é o espírito atuante, significa que Mamon está sendo chamado. Porque, na verdade, somos nós é que convidamos os elementos que vão participar do banquete íntimo. Parábola
que Jesus nos ofereceu, do banquete. Vocês estão se recordando? Então vamos refletir. Precisamos da túnica, da veste, precisamos da luz, precisamos da sabedoria para poder entrar numa festa que é a vida e saborear do elemento, do alimento, das experiências que tenham a ver com o reino da evolução, da perfeição, do progresso moral, intelectual, espiritual. Não devemos transferir para o mundo de fora o que devemos valorizar, fortalecer, administrar sob o ponto de vista íntimo. Porque se o mundo de fora, a matéria, a competitividade, o vírus que assola os homens, que favorecem a corrupção, o adultério, enfim, se nós continuarmos com esse discurso, nós estaremos, na verdade, desfocando a nossa caminhada. E digo mais, os gigantes que passaram pelo mundo, como Mahatma Gandhi, Francisco de Assis, foram espíritos que participaram, que estiveram em sociedade em situações das mais adversas. Por que eles foram ponto fora da curva? Porque jamais perderam o objetivo principal de serem seres humanos, de atingir a plenitude. Para isso, utilizaram da boa vontade e não foram pessoas apenas esforçadas. Atuaram com aquele movimento estoico, destemido, corajoso e, acima de tudo, com muito amor no coração. Gênese no lar, Evangelho no coração. Que Deus nos abençoe nesta manhã, para que a nossa colheita seja sempre pródiga. Maria Dolores, no livro Antologia da Espiritualidade, diz assim: se consegues guardar o coração, sem queixumes em vão, além das nuvens densas, feitas em vibrações de sarcasmos e ofensas, sem que a força da fé se te degrade, quando rugem, lembrando tempestade, se olhas para o mal que te rodeia, respeitando em silêncio a luta alheia, se não te fere ouvir a expressão que te espanca ou te censura, no verbo avinagrado da amargura, sem alterar teu sonho de servir, se logras conservar a luz no pensamento, ante os assaltos do tufão violento, que se forma da injúria que atraiçoa, e trabalhas sem mágoa e ajudas sem tristeza, plantando o reconforto, a bondade e a beleza, sem perder a esperança na alma boa, se já podes, enfim, converter tua lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor, para o auxílio a quem chora, o socorro de alguém, então terás chegado à compreensão do bem, para viver em paz na vitória do amor, sem perder a esperança na alma boa. Devemos trabalhar com alegria em nossa própria dor. Que o Senhor esteja sempre conosco e que esse dia, que se abre com muitas possibilidades, continue sendo pródigo de aprendizado, de experiência e de vida. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.
Muito obrigado pelo apoio ao nosso projeto Gênese no Lar, Evangelho no Coração.